Bom dia, Clube das Leoas. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos prosseguir com a nossa leitura do nosso livro, O Ciclo Original, do Dr. Fernando Passos, a parte 2 aí de alimentação. E para você que está acompanhando aí nosso Clube da Leitura, já senta, para um pouquinho, pega um papel, uma caneta, ou mesmo seu aplicativo aí para você anotar tudo aqui que faz muito sentido e que vai mexer realmente aí com a sua mente para uma mudança, uma metanoia sobre alimentação, sobre hábitos de vida, hábitos de alimentação. E hoje, na parte 2, nós estamos na capítulo 1, sobre alimentação, na página 22. Então vamos começar. Pausar aqui o nosso áudio. Nossa trajetória como espécie. Capítulo 1. A origem da espécie. Uma breve história da evolução humana. Nossa trajetória como espécie, que remonta a 3 milhões de anos, é uma saga grandiosa. Uma imersão profunda nas complexidades e riqueza da evolução humana, da qual ainda somos aprendizes. Nós, Homo sapiens, constituímos um frágil elo na cadeia do tempo, em cujo extremo jaz um ancestral comum, ainda misterioso, que nos liga aos nossos primos primatas. Deslizando do dossel das árvores para uma planície da savana, adotamos o andar ereto, uma transição que transformou não apenas a curvatura de nossas costas, mas também o contorno da nossa cabeça e abdômen. Esse é um período marcado pela dramática expansão do nosso cérebro, que saltou para 3 vezes o tamanho que tinha antes, e pela exulta remodelação do nosso intestino, que não mais necessitava fermentar quilos de folha para nos manter vivos. No princípio, éramos muito semelhantes a outros primatas, mas as mudanças graduais persistiram em nossos hábitos ao longo de incontáveis gerações, pavimentaram o caminho para a nossa evolução. Nenhuma transformação foi tão significativa, contudo, quanto a evolução em nossa dieta. Por milênios a fio, nossos antigos ancestrais hominídeos se alimentaram primordialmente de vegetais. A digestão de tal quantidade de matéria vegetal exigia um intestino maior do que temos hoje, capaz de fermentar e digerir todo tipo de alimento consumido. Entretanto, esse esforço hercúleo resultava em um ganho modesto, gerando apenas energia o suficiente para manter as atividades cotidianas de coletar alimento, reproduzir-se e proteger o grupo. A rotina era marcada por ações repetitivas e exigia muito pouco do cérebro, cuja função principal era manter o organismo em funcionamento. Não sabemos bem porque nossos ancestrais começaram a consumir proteína animal, mas uma das hipóteses mais aceitas sugere uma grande mudança climática ocorrida há cerca de 2,5 milhões de anos na África. Durante esse período, uma severa seca devastou a região, causando uma grave escassez de alimentos vegetais. Nesse cenário adverso, os hominídeos foram forçados a explorar novas fontes de alimentos e acredita que começaram a apresentar comportamento carniceiro, alimentando-se dos restos das presas de outros animais, sobretudo do cérebro e da medula óssea.
parte bem preservada e menos propensa à deterioração. A sobra da carnificinas, rica em vitaminas e minerais, fornecer os ingredientes necessários para desencadear um processo de expansão cerebral nos hominídeos. A gordura presente na carne, importante na produção de neurotransmissores, potencializou a comunicação de células cerebrais, contribuindo para o aumento expressivo de nossa capacidade cognitiva e para o desenvolvimento de habilidades sofisticadas, como a produção de ferramenta e a fala, pilares fundamentais para a evolução da humanidade. A mudança na dieta foi essencial para o progresso da espécie. A carne, além de ser uma fonte mais concentrada e completa de nutrientes do que obtida na dieta anterior, era mais fácil de ser conservada e armazenada do que o alimento vegetais. Isso permitiu os hominídeos se expandirem para outras regiões, iniciando uma verdadeira revolução. Hoje, graças a diversos métodos científicos, sabendo exatamente a diferença no teor nutricional entre uma porção de vegetais e uma de carne, bem como os efeitos de uma dieta balanceada em proteína animal em nossa saúde. No entanto, naquela época, o valor nutricional da carne era evidenciado pelos seus benefícios na espécie humana. Aí nós temos aqui uma ilustração. A base era carnes, o meio termo ali era vegetais e frutas, e por último ali as frutas vermelhas e as nozes. Essa é a pirâmide alimentar original, ancestral. No desenvolvimento, nosso desenvolvimento, assim como dos demais seres vivos, é influenciado por mudanças ambientais e diéticas. A adaptação ao meio é um fator decisivo para a sobrevivência e prosperidade de uma espécie. No entanto, essa adaptação leva tempo, muito tempo. Os organismos são selecionados pela natureza e as pequenas variações genéticas que surgem a cada geração são determinantes para quem sobrevive e prospera e quem sucumbe ao meio. A essência da seleção natural, tal como descreveu Charles Darwin. Ao contrário da maioria das espécies, porém, nós humanos começamos a alterar nosso ambiente de maneira significativa. Demonstramos uma grande capacidade de adaptação ao longo da história e nossa resiliência em face da adversidade ambiental foi o que nos permitiu prosperar, deixando de ser meros espectadores sujeitos às mudanças impostas pelo meio ambiente para nos tornar agentes de sua transformação. No entanto, a velocidade dessas mudanças tem ultrapassado a capacidade de nosso organismo acompanhar o processo evolutivo de nossa inteligência, levando ao que chama de descompasso evolutivo. Compreender esse fenômeno é crucial para entender como nossos hábitos modernos desencadearam o surgimento de doenças desconhecidas de nossos ancestrais. Já finalizando aqui nosso capítulo 1, para não esquecer, a nossa evolução como espécie é uma história complexa e grandiosa, conectando-nos a um ancestral comum, misterioso e destacando nosso lugar na cadeia do tempo. A transição para o andar ereto e o crescimento para o cérebro tiveram um profundo impacto em nossa evolução, em termos não só físico, mas também de capacidade cognitiva. 3. A evolução em nossa dieta, que inclui a adoção de proteína animal, desempenhou um papel crucial na evolução da nossa espécie, contribuindo com a sua expansão para outras regiões. 4. Mudanças ambientais e diéticas moldaram nosso desenvolvimento e sobrevivência, destacando a importância da adaptação ao meio. 5.
O descompasso evolutivo entre nossos hábitos modernos e nossa adaptação biológica apresenta desafios significativos para a saúde da humanidade e destaca o quão necessário é entender essa trajetória evolutiva para apresentar os presentes desafios. E aí nós finalizamos aqui o capítulo 1, foi pequenininho, né? E ele destaca bastante aqui como, como evoluímos, né, nessa questão de alimentação. Ele vai falar aqui bastante sobre como, inclusive ilustrar como que é a alimentação ancestral, que a base é carne, meio legumes e frutas, e as mudanças, né, que ele mostra, que não se sabe o certo como que começamos a, a comer a carne. E acredita que foi devido a um clima, né? Um clima que teve na África. E a partir dali nós começamos a consumir a carne, principalmente as partes que não deterioravam, né? E eles eram ricos, nutritivos, e hoje nós trazemos isso para o nosso contexto, em que a gente sabe que essas partes da carne, né, tem muitas vitaminas, muita nutrição, inclusive, estudo já fala que a gordura, ela é tão importante, é um dos alimentos principais para o cérebro. E nesses dias, a gente estava no nosso grupo de jejum, porque eu tenho um grupo de jejum com mulheres, e uma das meninas, uma das leoas, mandou lá no grupo, só para fazer essa assimilação, que o nosso cérebro, ele gasta muito mais energia do que o nosso corpo. Porque você já percebeu que às vezes a gente, às vezes nem treina, nem fazemos algum tipo de exercício, mas a gente usa bastante a mente e a gente fica bastante cansado. Eu mesmo, aqui em Goiás, tem é reconhecido como capital da moda, né? A gente distribui muito essas questões de moda para o Brasil, tem gente que vem até de fora comprar para revender. Aqui em Goiás nós temos a Feira da Lua, a Feira do Sol, a Feira a 44, né, que é uma rua muito grande, onde tem vários shoppings e vendemos, né? Nós destacamos por esse trabalho, fora agropecuária, enfim. E quando eu vou lá, né, com a minha família, eu me sinto muito cansada. E às vezes eu fico ali uma hora, mas é como se eu tivesse trabalhado, treinado super pesado. Por quê? Porque o nosso cérebro, só pelo fato de pensar, buscar, né, ele já gasta muita energia. E aí faz todo sentido. Porque aqui o livro, ele destaca que a quantidade de frutas, vegetais, que os primeiros seres humanos, os primeiros humanos, né, antes da evolução, do andar ereto, de crescer a cabeça, consumia, era frutas e vegetais, e o que que acontecia? Eles não tinham tanta energia, eles só tinham energia para o quê? Para procriar e proteger ali a sua tribo. Então, era uma energia que era consumida muito rápida. Depois que o ser humano começou a comer a proteína animal, que desempenhou bastante nessa evolução da nossa espécie, o fato deles diferenciar, né, dos primatas, o cérebro ficar maior, ter mais energia por muito mais tempo, foi um divisor de água para o nosso contexto chegar, né, para nós chegarmos até aqui. E na era que a gente está vivendo,
É muito novo falar sobre jejum, é muito novo falar sobre esses estilos de alimentação, como carnívoro, low carb, cetogênico. Eu mesma, eu conheci o jejum pela minha religião, né, sou cristã, e desde criança eu já fazia jejum, só que era um jejum em que eu tirava uma coisa, tirava outra, nunca fazia o jejum, por exemplo, de 24 horas, só bebendo água ou café, enfim. Nem sabia que a água com sal para mim, assim, foi muitas coisas que desmistificou. Depois que eu comecei a estudar mais sobre jejum, depois que eu comecei a estudar mais sobre alimentação, e um divisor de água para mim, Dayana, foi o nascimento das minhas filhas. Lá na gestação, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas me perguntam, né, Dayana, tem seu antes, tem seu depois. O ter, né, o antes e depois é mais mental, porque eu sempre fui uma pessoa que me preocupei bastante com o meu estilo de alimentação, porque, como eu falei para vocês, é um valor muito grande para mim. E aí eu vou contar um pouquinho, só uma pitadinha da minha história, que foi a vida do meu pai. O meu pai, ele era alcoólatra, teve uma época, né, que ele se tornou alcoólatra, e na nossa infância toda, a gente morava num bairrozinho aqui em Aparecida de Goiânia, e não era um bairro cheio de casa, era um bairro que parecia no meio de uma fazenda, sabe? Poucas casas, muito cerrado, muitas árvores, muitas plantas. Então, é, a minha família, meu pai é filho de fazendeira, né? Minha avó tinha muita terra. Então, esses princípios a gente usou. Meu pai usou para criar a gente. Então, ele plantava. Também no mato a gente encontrava muita coisa. Era tipo fazenda mesmo. Essas frutas do cerrado, que às vezes vocês veem nas sorveterias, tem até uma sorveteria muito famosa, Frutos do Brasil. Então, essas frutas, elas tinham em abundância aqui, perto da nossa casa, onde a gente morava. Então, meu pai também plantava algumas coisas, minha mãe plantava algumas coisas, criava galinha, e aí quando juntava os meus tios, a gente comia carne de caipira de, por exemplo, de porco. Aí vaca a gente comia também, mas era um pouquinho mais difícil por onde a gente morava. Mas meu pai sempre trazia ossos, né? Então eu gostava muito de fazer os ossos no meio de feijão, essas coisas. Então, assim, até aí nossa alimentação, ok, né? Não tinha essas coisas como é das frutas de hoje em dia, né? E o que que acontece? É, eu tirei como base, depois de algum tempo, ele ter sido alcoólatra, a ponto de ficar tremendo, ficar tremendo mesmo, é uma história muito louca. E aí meu pai, ele falava assim, o peixe morre pela boca, e aquilo ficou gravado. Por isso que é muito importante vocês perceberem o que, que vocês andam repetindo para os filhos de vocês, se vocês têm filhos, né? Porque aquilo que meu pai repetia, o peixe morre pela boca, o peixe morre pela boca, ficou gravado em mim e eu falo para as meninas hoje, aqui em casa. Então, eu entendi que não é qualquer coisa que a gente come. Então, abriu a minha mente a partir dessa crença que meu pai repetia para mim. E eu sempre fui uma pessoa que cuidei muito da minha saúde. Então, existe uma Dayana antes, né? E a Dayana depois, mental. Corporal, tem coisa sim que mudou bastante, porque a gente vai evoluindo. Eu sempre gostei de comer mais natural, então a minha adolescência, a minha infância não era como das crianças, adolescentes de hoje em dia, miojo, biscoito, pão, não. Era arroz, feijão, mandioca, batata, frutas, legumes, muito legumes, era sopa, muita sopa, frango, tinha frango, a gente nunca ficou sem comer,
a nossa proteína, mas ela era um acompanhamento. Inclusive, a mãe fala mistura, era a nossa mistura. Então, eu fui uma criança que sempre, uma criança, uma adolescente, uma adulta que sempre olhou para essas questões de alimentação por causa dessa crença. E o que mudou para mim nos últimos anos foi que depois que eu tive as meninas, eu comecei a cuidar mais de mim devido perguntas que eu fazia para mim. Por que que eu sempre tive anemia? Por que sempre eu tive anemia sendo que eu comia saudável? Então, assim, eu vivi a vida toda com uma anemia. E essa anemia eu tratava, voltava, tratava, voltava, tratava, voltava. Depois, quando eu engravidei das gêmeas, para segurar as meninas, então o colo era fininho, eu tive que usar Ultrogestan. E a partir daí eu comecei a ter um acompanhamento com a nutricionista, uma nutricionista tradicional, né, na minha gestação, para não engordar muito. Só que na gestação eu tinha 57 quilos, se não me engano, fui para emagreci, e aí depois, lá para 5 meses, eu comecei a engordar. E aí fui para 62, ou seja, contando tudo ali, eu ganhei 8 quilos, 8 quilos da gestação, 62, acho que eu cheguei a 60, 8 quilos, né? Eu estava com 50 alguma coisa, eu fui para 62 no final da gestação, ia ter 1,60 m. Então, praticamente, fiquei com o peso que eu tenho hoje, mais ou menos. Estou com 59, mas chega a 62 e você não vê que quando eu chego a 62 eu fico mais com músculo. Então, grávida das meninas, eu fiquei quase do peso que eu estou hoje, só que hoje eu estou muito mais bem distribuída, lógico. Então, existe essa Dayana antes e depois. Hoje, sempre mais buscando aprender sobre alimentação, porque essas perguntas, elas me tiraram ali da zona do conforto. Por que da anemia, sendo que eu como muito bem? Por que da melasma? A melasma eu fui desenvolver depois que eu ganhei as gêmeas. E eu tomava o anticoncepcional, depois eu fui descobrindo porque o anticoncepcional é o mal que ele causa, né? E sempre comendo os carboidratos ali, era arroz, feijão, macarrão, pouca carne, nunca gostei de muita carne. Carne mesmo eu comecei a consumir o ano passado, porque alguém lá do grupo me apresentou e mesmo assim eu julguei bastante. Falei, gente, como que pode viver só de carne? E aquelas crenças. Até que eu comecei a estudar, quer saber? Eu vou dar uma oportunidade, vou estudar e vou aplicar em mim, porque eu sou cobaia. Eu tenho que aplicar em mim, né? E eu comecei a aplicar em mim mesmo. Então, eu comecei a ver muitos benefícios benefícios que, inclusive, vai falar aqui no livro. Mas, voltando aqui para o capítulo 1, essas mudanças, né, que fez a gente chegar até a consumir a carne e todas essas mudanças. E aí o autor vai e pergunta aqui no final, como que a gente chegou, né, essas questões de doenças, essas doenças modernas. E aí a gente vai destrinchar aqui no livro, eu tenho certeza que vai fazer muito, muito sentido, vai abrir muito mais a nossa mente. Porque, assim, ó, a gente tem que estudar. Eu costumo repetir que o aprendizado, ele só acaba quando a gente morre. Enquanto a gente está viva, a gente está aprendendo, está buscando melhorar. E o mais importante também é aplicar. Porque saber, buscar conhecimento e só por buscar é como se você estivesse numa mesa repleta de comida e comer só por comer. E você come um pouco aqui, come um pouco ali, vamos pensar que não, você tá obesa, você tá gorda, você tá cheia, você tá estufada. Da mesma forma é o conhecimento, é estudando,
porque eu acredito muito, principalmente na parte da manhã, que a gente lê, aprender, é muito mais positivo, porque sua mente está limpa, você acabou de acordar, você fez ali seu devocional, e você aprender e aplicar é muito importante. E não só aprender e aplicar. Todas as vezes que você for aprender alguma coisa, eu sempre falo, ensina, porque a melhor forma de você consolidar aquilo que você está aprendendo, seja o que for, é você ensinando outras pessoas aquilo que você aprendeu. Então, esse foi o nosso capítulo 1 de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês querem participar também desse Clube do Livro, se vocês gostam de conteúdos desse jeito, que fazem vocês expandir a mente. Eu acredito que a leitura é um dos pilares principal para a gente se tornar uma nova versão. Melhora a nossa comunicação, melhora a nossa cognição, melhora muito assim, muitas conexões na nossa mente. Então, é muito importante. E a pergunta que eu tenho para você é: quantos livros você tem lido? Quantos livros você leu esse ano que agregou na sua vida? Será que você está só consumindo ou você tem parado de fato e falar: é isso que eu quero aprender para aplicar em mim e vou aprender? Então, eu espero vocês no próximo capítulo. Beijo grande para vocês e até mais. Vou deixar aqui rolar para vocês a música que faz muito sentido aí nessa questão de aprender, sentar em mesas.
Boşuna bile çekilmiş.